Shalom, amados e amadas do Senhor, estamos chegando para o nosso segundo vídeo da série, o DNA do Intercessor. No vídeo anterior, nós falamos sobre as 5 descobertas da intercessão e hoje eu quero falar sobre o papel do intercessor. No livro de Jó, capítulo 16, verso 20 e 21, a Bíblia diz o seguinte: O meu intercessor é meu amigo, quando diante de Deus correm lágrimas dos meus olhos. Ele defende a causa do homem perante Deus, como a quem defende a causa de um amigo. Olha que palavra maravilhosa. Jó começa dizendo: o meu intercessor é meu amigo. Alguns intérpretes da palavra dizem que este texto ele se refere à figura de Cristo, assentado à direita, à destra do Pai, intercedendo por nós. Que palavra maravilhosa! Glórias a Deus! Jesus é o nosso intercessor diante do Pai. Em Romanos 8,34, o apóstolo Paulo diz: Quem nos condenará? Foi Cristo quem morreu, e mais, que ressuscitou, e está sentado à direita de Deus, e também intercede por nós. Ao estudarmos a Bíblia, nós vamos encontrar inúmeras referências a Jesus intercedendo por mim, a Jesus intercedendo por você, a Jesus intercedendo pelos discípulos. Nós devemos então entender que a intercessão é um chamado para a vida de todo cristão. Faz parte do nosso DNA seguir o exemplo do nosso Mestre, seguir o exemplo do Senhor Jesus. Como fala o versículo de Jó, o intercessor é um amigo incondicional, que chora genuinamente pelas necessidades do outro, como se fosse as suas próprias necessidades. O Espírito Santo, ele se move no intercessor, transformando ele num terreno fértil para que o amor e a compaixão pelos perdidos ou pelas pessoas que estão passando por momentos difíceis seja derramado em seu coração. Então, se você deseja, se você se sente chamado para intercessão, se você quer ser usado nesta área da vida cristã, saiba, o Espírito Santo, ele vai derramar no teu coração amor e compaixão. Se você é uma pessoa que quando vê alguém sofrendo, se você é uma pessoa que quando passa, vê alguém na rua, ou quando chega a notícia de alguém que está passando por necessidade e você se sente mal, você sente o teu coração pesado, triste, saiba, possivelmente você seja alguém que tem um chamado para intercessão, porque a marca de um intercessor é amor e é compaixão. Isso deve nos impulsionar a interceder, não por obrigação, mas por uma convicção. Se uma pessoa nutre em seu espírito e começa a interceder, o Espírito Santo abrirá o seu entendimento para discernir e compreender que existe um mundo espiritual direcionado por Deus e um mundo espiritual comandado por Satanás e os seus demônios. É por isso que lá em Efésios 5,18, o apóstolo Paulo escreveu: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que o apóstolo Paulo estava fazendo aqui? Ele estava ensinando a igreja de Éfeso sobre a realidade da batalha espiritual. Ele estava ensinando que existe uma guerra e que, motivando os crentes de Éfeso e motivando a mim e a você a interceder, a vigiar sem desistir em todas e qualquer circunstâncias da nossa vida. Quando nós falamos sobre oração, nós precisamos entender que a oração, a intercessão, não é um salva-vidas, para usarmos só quando temos que enfrentar ou quando estamos enfrentando as tormentas da vida. Mas pelo contrário, é uma atividade espiritual que nunca devemos deixar de exercitar. A intercessão também não é exclusivista, ou seja, não é só por mim, não é pela minha família, não é pela minha casa, mas é por todas as pessoas. Temos que orar sem acepção de pessoas. Quando nós entendemos isso, adquirimos uma responsabilidade ainda maior de interceder e guerrear pelas nossas famílias, pela nossa igreja, pela cidade e pela nação. Você já se perguntou alguma vez o que é intercessão? Interceder é se colocar no lugar do outro,
é pleitear espiritualmente a causa deles como se fosse a nossa própria. Em Jeremias 29:7, a Bíblia diz assim: busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e intercedam ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Esse é um ensino que nós não temos muito hoje em dia nas nossas igrejas. Clamar pela cidade, clamar pela nação. A palavra diz que a prosperidade da cidade seria a prosperidade do povo. Jeremias nos ensina que somos instrumentos para provocar mudanças na sociedade, nas famílias, nas empresas, em todos os lugares que estivermos. Intercessão é se colocar no lugar do outro. Intercessão é apresentar o nosso clamor em favor de outras pessoas. Devemos nos levantar para interceder pela nossa cidade, para interceder pela nossa nação, porque se a nossa cidade prosperar, nós também prosperaremos. Devemos nos lembrar que nós mesmos somos frutos da intercessão de alguém. Alguém há algum tempo atrás orou pela nossa salvação. Talvez uma sogra, um tio, um avô, um vizinho, um companheiro de trabalho, um cônjuge, um líder. Alguém se colocou diante de Deus para interceder pela minha vida, para interceder pela tua vida. Da mesma maneira, nós devemos nos colocar na brecha. Da mesma maneira, nós devemos ser um canal para abençoar a vida de outras pessoas. Em 1 João 2:1, a Bíblia diz: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Através desta palavra, desse versículo, nós podemos entender que intercessores são como advogados. Assim como Jesus o faz permanentemente diante do nosso Pai Celestial, nós também nos colocamos diante de Deus para advogar em favor de alguém, para clamar em favor de alguém. Os intercessores assumem uma posição de sacerdotes, recebendo do Espírito Santo o poder para cumprir a sua responsabilidade com esta função sacerdotal. A oração e a intercessão é um chamado irrevogável. É através da intercessão que Deus vem nos proteger, abençoar, curar e libertar. Na palavra encontramos diversos exemplos de pessoas que se colocaram na posição de intercessores. Moisés foi um intercessor. Através da sua intercessão, ele aplacou a ira de Deus. Em Êxodo 32:32 está escrito: mas agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do livro que escreveste. Você conhece a história? Moisés sobe ao topo do monte para receber a instrução do Senhor. Lá na terra, lá embaixo no pé do monte, o povo começa a se prostituir. O povo entrega o seu ouro, entrega as suas riquezas para Arão. Arão faz 2 bezerros de ouro. E o povo começa a idolatrar aqueles bezerros. E Deus então diz para Moisés que ele vai destruir o povo. A ação do povo gerou ira em Deus. E Deus disse: olha, eu vou destruir esse povo. E a partir de você, Moisés, eu vou começar uma nova geração. Eu vou começar um novo povo. Porém, o que Moisés faz? Quando Moisés ouve Deus falar que Deus vai destruir o povo, Moisés se coloca diante de Deus com uma das orações mais ousadas já registradas na palavra. Na verdade, nós não encontramos outra pessoa que tenha orado desta forma, que tenha se colocado na posição como Moisés. Moisés diz para Deus: perdoa-lhes, ou seja, perdoa este povo. Se o Senhor não perdoar, risca-me do teu livro que escreveste. Moisés intercedeu desesperadamente para que Deus não destruísse o povo. Ou seja, ele se colocou na brecha. Em Ezequiel 22:30, a Bíblia diz: busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, que estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Porém, a ninguém achei. O que Deus estava dizendo através do profeta Ezequiel? Basicamente era isso: precisei de alguém para orar e não consegui encontrar ninguém que o fizesse. Então tive que destruir a terra. Por que Deus não destruiu o povo de Israel? Porque Moisés se colocou na frente para interceder. Ezequiel vai nos dizer que tudo o que Deus precisava
era de uma pessoa para orar e toda a terra poderia ser poupada. Meu amado, minha amada, você consegue perceber o quão importante é a intercessão? Você consegue perceber o quanto nós fracassamos quando a nossa igreja não tem um ministério de intercessão? Você consegue perceber como nós fracassamos quando nós não nos tornamos intercessores pela nossa família? Intercessores pelos nossos amigos de trabalho? Intercessores pela cidade que nós vivemos? Deus disse, olha, eu queria encontrar uma pessoa que se colocasse na brecha. Eu queria encontrar uma pessoa que se colocasse entre mim e a crise, entre mim e o pecado. E dessa forma eu não destruiria aquela terra. Moisés, ele foi impulsionado pelo amor que tinha pelo seu povo. Como eu já disse anteriormente, esta é a natureza do verdadeiro intercessor. Compaixão. Ou seja, sentir a dor pelo pecado do próximo. Sentir a dor pela crise do próximo. Sentir a dor pelo problema do próximo. Como se ele mesmo estivesse passando por aquela situação. Como se ele mesmo tivesse ofendido a Deus. Quando entendemos o poder das nossas orações e intercessões, entendemos que as nossas batalhas são espirituais e que vencemos elas através da fé e da perseverança. Que como Moisés possamos ter compaixão, que como Moisés possamos nos colocar na brecha em favor das outras pessoas. A segunda coisa que aprendemos a respeito da intercessão, da vida do intercessor, é que o segredo para uma vida de oração de sucesso é encontrar parceiros de oração que nos ajudem a perseverar, nos ajudando a manter as nossas mãos levantadas. Êxodo 17:11 diz, e acontecia que quando Moisés levantava suas mãos, Israel prevalecia, mas quando abaixava a mão, Ameleque prevalecia. A palavra vai nos dizer que Arão e Ur, eles colocam uma pedra debaixo de Moisés, Moisés senta, e Ur e Arão levantam as mãos de Moisés, para que, enquanto Moisés estivesse com as mãos erguidas, eles pudessem Israel vencer. É preciso encontrar parceiros de oração. É por isso que Jesus disse que se tudo aquilo que dois na terra concordarem, será feito nos céus. É por isso que é tão importante esposo e esposa andarem em unidade. O diabo conhece muito bem o poder da unidade. E é por essa razão que os demônios lutam para que a igreja não busque a Deus, não haja unidade e muito menos que interceda para destruir os seus argumentos e as suas obras. É por isso que ele trabalha nas casas, na família, na vida do esposo, da esposa. Para quê? Para que não haja unidade, porque a unidade é o segredo do sucesso. Gênesis 11:6 diz, e o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm uma mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo que eles intentarem fazer. Meu amado, meu amado, minha amada, Gênesis 11:6 carrega um código poderoso. O próprio Deus disse que, sendo aquele povo um e falando a mesma língua, não havia nada que eles não pudessem fazer, nada que eles não pudessem construir, nada que eles não pudessem realizar. Quando um casal é um, ou seja, tem um só propósito, uma só missão, está numa só visão, quando eles falam a mesma linguagem, não há nada que possa parar esse casal. Quando uma igreja é uma, quando ela caminha na mesma visão, no mesmo propósito, quando ela fala a mesma língua, ninguém pode parar esta igreja. Quando o povo anda em unidade, no mesmo objetivo, na mesma visão, quando o povo fala a mesma língua, não há nada e nem ninguém que possa parar este povo. O diabo, ele trabalha para dividir famílias, casamentos, empresas, igrejas, nações. A intercessão tem o poder de gerar unidade, de colocar todas em uma só direção. E o diabo sabe que, se estivermos em unidade, tudo quanto pedimos a Deus será feito. Outro segredo da vida do intercessor é que quando lutamos com o inimigo em um terreno que nos é familiar, a vitória é certa. A intercessão precisa ser um estilo de vida. Como eu disse, ela não é um bote salva-vida. Ela não é uma boia para eu pegar no momento de crise. Ela tem que ser algo constante.
A intercessão tem que ser um terreno onde nós estamos acostumados a viver. A palavra vai nos dizer em 1 Reis, capítulo 18, versos 36 e 37. E sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se achegou e disse: Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Eu sou o teu servo, e conforme a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu és o Senhor, és o Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Elias, ele era um homem de oração. O Monte Carmelo era a sua casa. Era nesse lugar que ele intercedia, que ele profetizava e que ele vencia os inimigos. Elias se apresenta a Acabe e ele diz: olha, não vai chover na terra enquanto eu não liberar uma palavra. Elias, ele libera uma palavra de seca e todos os dias ele se mantinha convicto naquela palavra. Ele se mantinha naquela intenção. Certo dia ele chega para Acabe e diz: olha, ajunta os profetas de Baal, ajunta todos aqueles que vivem na tua casa, na casa de Jezabel, todos os profetas de Jezabel, os sacerdotes, lá no Monte Carmelo. E lá no Monte Carmelo, onde Elias orava, onde Elias encontrava Deus face a face, ele vai vencer o inimigo. Ele era um bom estrategista na sua batalha, nas suas batalhas. Nessa oportunidade, para poder vencer os seus inimigos, o que ele fez? Ele levou os inimigos para o seu território. Aquele lugar que era a sua casa, aquele lugar que era o campo espiritual, onde ele já tinha recebido a autoridade, ele já tinha tomado autoridade sobre aquele lugar. Quando nos dedicamos à oração, o Espírito Santo vai nos revelando coisas, vai nos ensinando e nos dando estratégia. Não lutamos na força da nossa carne, não lutamos na nossa capacidade, mas na autoridade do nome de Jesus e sobre a orientação do Espírito Santo. Isso nos garante a vitória. Como fruto da estratégia de Elias, Deus derramou fogo do céu. Isso nos motiva no campo presente a lutar com a mesma fé para contemplar as manifestações sobrenaturais de que tanto precisamos. Quando intercedemos com essa agressividade, Deus nos dará todos os recursos disponíveis e necessários, além da criatividade necessária para realizarmos os seus propósitos. Na intercessão, nos tornamos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Quando uma pessoa traz o inimigo para o seu campo de batalha, o lugar onde ele já edificou sua fé, não há como o inimigo permanecer em pé. A intercessão é uma das armas mais poderosas dada à Igreja de Cristo, para desta forma poder cumprir o propósito de Deus. As nossas batalhas, elas são espirituais, é preciso compreender isso. O apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne com o sangue, ou seja, não é contra a pessoa, mas é contra a força do mal que atua por trás daquela pessoa. Muitos tentam vencer na carne, na sua própria força, mas é na intercessão que nós vencemos. Assim como os servos que nós citamos, que intercederam a Deus em favor dos outros e foram vitoriosos, nós também precisamos nos colocar na brecha, pedirmos que o Espírito Santo nos revista do poder sobrenatural, que naturalmente expressaremos amor e misericórdia por aqueles que sofrem. Isso precisa nos impulsionar a orarmos com lamento e não desistirmos até recebermos uma resposta. John Wesley certa vez disse: importunemos o trono da graça até que Deus venha e faça chover a sua misericórdia sobre nós. Essa é uma chave que foi poderosa na minha vida quando a Beatriz sofreu um acidente em 2011. Era uma frase que eu repetia para mim mesmo sem parar: importunemos o trono da graça até que Deus venha e faça chover a sua misericórdia sobre nós. Esse é o chamado para o intercessor. Esse é o chamado para mim e para você. Irmos diante de Deus com um coração cheio de amor, com um coração cheio de dor, se necessário, sentindo peso em favor da vida daquela pessoa que sofre e clamando: Senhor salva, Senhor liberta, Senhor restaura, Senhor transforma. É se colocar na brecha. Como a mulher cananeia, como a viúva da parábola do juiz iníquo, devemos clamar até sermos ouvidos. Como Moisés, devemos nos colocar na brecha,
clamando a Deus em favor daqueles que são dignos do juízo do Senhor. Como Arão e Ur, devemos levantar as mãos daqueles que clamam e devemos pedir que pessoas nos ajudem a levantar as nossas mãos para podermos permanecer na batalha. Como Elias, devemos construir uma casa, devemos construir um lugar, um terreno fértil com as nossas intercessões. E quando formos enfrentar o inimigo, devemos trazê-lo para este lugar. E quando fazemos isso, a vitória é certa. Que o Espírito Santo derrame sobre você graça. Que o Espírito Santo derrame sobre você entendimento. Que o Espírito Santo derrame sobre você o poder e o despertamento dele. E que você se aliste no ministério da intercessão. Que você se aliste neste exército poderoso. Em nome de Jesus.